Então, é, meu nome é Marinho, Mário Bezerra da Silva, conhecido como Marinho, apelido. E eu nasci em Guarabira, 1959. E a minha infância em Guarabira foi uma infância assim, muito assim sem graça, porque a gente não tinha muita opção para sobreviver numa cidade como Guarabira naquela época. Então assim, a gente criava nossos brinquedos, nossas diversão, era feito por a gente mesmo. Mas só que em Guarabira naquela época, as coisas estavam ficando muito apertadas, porque meu pai era sozinho e era 7 filhos. Então a gente tinha que fazer alguma coisa. E aí minha irmã migrou para João Pessoa e logo a gente seguiu a minha irmã e veio morar em João Pessoa. Mas essa migração, assim, trouxe alguns embates na minha vida, porque assim, lá em Guarabira, eu era inocente, puro e besta, né? Então, eu era criança, né? De repente, eu chego numa cidade como João Pessoa, né? E me deparo com tudo, inclusive nada. Eu ficava assim, meio, como assim? E aos 16 anos eu já comecei a batalhar emprego, correr atrás de emprego, tirar documento, essas coisas todas. Emprego naquela época não era difícil, era fácil. Era só fazer inscrição na empresa que você começaria a trabalhar, quando aparecia a vaga chamava. Isso era muito bacana. Mas assim, eu me deparei muito com a questão de trabalhar o dia todo e estudar à noite. Pá! Isso para mim foi uma pancada assim, como assim? Eu estudava de dia ou de tarde lá em Guarabira, sabe? E isso começou a me causar um pouco de confusão, porque eu era adolescente, aqueles aborrecentes que, sabe, eu no centro puro e besta dentro de João Pessoa, e eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha, eu não dava para levar as duas coisas, né? E muitas vezes eu dormia na aula, sabe? Isso não fazia sentido para mim, mas não sabia como resolver isso, como sair dessa, sabe? E eu não assim besta de ouro. E a gente ficava nessa situação, assim, eu ficava meio preocupado com essas coisas, porque muitas coisas estavam acontecendo e eu me perdia. Não sabia como lidar com essa situação. E trabalhei muito, trabalhei em tudo que você imagina. Meu outro emprego, eu trabalhei no banco, eu era bancário. Mas aí começou a minha militância nos movimentos sociais. Eu já jovem, já comecei a militar nos movimentos sociais, como no colégio, estudantil. Só que era muito difícil para mim compreender que eu tinha que trabalhar ou estudar. Como eu não nasci em berço de ouro, eu tinha que trabalhar. Aí eu tinha uma decisão muito dolorosa em mim, era deixar de estudar. Isso me machucava muito, doía muito. Como eu vim de uma família religiosa, então eu não ia à igreja no sábado ou domingo assistir uma missa, era se afastar de Deus. Então esse conflito na minha cabeça como adolescente, numa cidade do interior que eu saí de Guarabira, pequena, conservadora, para uma cidade como a capital, João Pessoa, isso me deixava muita adrenalina, muita coisa vinha acontecendo na minha cabeça, eu ficava meio maroto. E eu conheci também muito pessoal que passava por João Pessoa, ricos, essas pessoas, e eu conversava muito com essas pessoas. Queria entender como é que essas pessoas não tinham a preocupação que eu tinha. E nisso eu comecei a ficar meio preocupado, mas a coisa foi andando, eu fui amadurecendo. Mas entrei dentro da militância. E na militância eu comecei a perceber que havia esperança para a mudança dessas coisas, né? E eu comecei a militar, e logo surgiu a fundação do Partido dos Trabalhadores. E assim, eu assistia toda a conversa, eu ia para as reuniões, essas coisas, eu achava muito bacana esse processo político. E dentro dos movimentos sociais eu mergulhei de cara, estudantil, moradia. Isso foi me deixando mais amadurecido num processo que eu estava querendo encontrar quem sou eu, o que eu quero nesse meio dessa confusão toda. Daí eu passei por todo o processo que um cidadão comum pode passar, eu trabalhei, eu estudei, eu tive uma fé que eu não acreditava, sabe? Quando eu chego numa fase dos meus 49 anos,
eu percebi que eu nasci num ano de transição, eu nasci em 59, então toda mudança de ano, eu me sinto um pouco aluarado, meio, saca? Dá um branco em mim, eu fico sem identidade, saca? E eu comecei a sentir isso, eu sentia que alguma coisa estava para acontecer comigo, eu sentia uma angústia, uma vontade de explodir, de gritar, mas não sabia o que era, mas eu continuava vivendo. E no dia do meu aniversário, no dia 14 de outubro, eu infartei. E aí, no dia do meu aniversário, quando eu infartei, aí eu passei a perceber a mudança da minha vida. Sabe? Foi quando caiu um véu, um negócio dentro de mim. Assim. Quando eu acordei na UTI do hospital, eu me sentia vazio. Eu percebi que eu tinha morrido. Nada é por acaso. Aos 50 anos de idade, meio século, eu consegui infartar e voltar. Aí, nessa volta, começou a minha trajetória, o caminho de volta daquilo que fizeram comigo. O tempo todo eles me deram culpa, medo e pecado. Eu tive 50 anos da minha vida carregando culpa, medo e pecado. A moeda tem cara e coroa. E eles só me mostraram a cara. O tempo todo. Quando eu virei os 50 anos, eu estou mostrando coroa para eles. Saca? Comecei a mudar a minha trajetória. Comecei a desconstruir aquilo que construíram em mim. E a minha saída foi a arte. Quando eu percebi que na arte ela me absorvia muito bem em várias vertentes, eu comecei a perceber que era um vácuo. Eu comecei a criar uma trajetória daquilo que eu tinha vontade de fazer e não fazia porque eu tinha culpa, medo e pecado. Ou porque eu não podia, tinha que trabalhar, tinha que fazer essas coisas. E na arte eu comecei a desenvolver coisas que começou a dar uma clareza no meu objetivo, saca? E foi na arte que eu percebi que eu podia ser tudo, inclusive nada, menos voltar atrás do que eu era, saca? Aquela coisa da culpa, do medo, do pecado, eu sempre fugi dessa coisa e não voltar mais para mim. Aí foi aí quando eu comecei a praticar algumas coisas na arte, como intervenção de rua, quando eu fui para a rua praticar, ocupar os espaços públicos, por exemplo. E quando eu comecei a ocupar esses espaços públicos, eu comecei a perceber que a minha arte estava sendo visualizada por algumas pessoas. Eu comecei a perceber que eu estava desenvolvendo mais na compreensão de tudo. Então a arte para mim, ela me deixou assim seguro para mim começar a perceber que a prática, saca, faz com que você provoque uma discussão boa. E a minha presença na rua é tão importante que eu comecei a perceber que a universidade, a academia, o UFB, começou a me rodear, a me pesquisar, saber quem eu era, o que era que eu fazia. E aí, ao invés de eu estudar na universidade, que eu nunca quis estudar, eu sou semi-analfabeto, eu comecei a ser estudado pela universidade, saca, de uma forma contrária, de uma pessoa que não estudou na academia arte, que faz arte na rua. Eles começaram a perceber, como assim? Como é que essa coisa funciona? Por exemplo, tem uma intervenção que eu faço em frente à universidade, que enfrenta o pessoal os PhD de música, de tudo. Eu faço uma intervenção lá, saca? Que já veio vários estudantes de todas as áreas conversar comigo sobre a minha intervenção. Aí eu começo a perceber que a arte, ela não é medicina, mas ela cura. Eu comecei a envolver outras pessoas dentro dessa forma de se livrar de alguns problemas que a arte pode nos levar. Aí dentro dessa arte, eu tenho muitas coisas que são muito afetivas, como estar junto das pessoas, como fazer intervenção. Por exemplo, eu faço parte de grandes eventos aqui no Nordeste, aqui na Paraíba, que eu não estou na programação, mas eu acabo fazendo parte, porque eu estou na rua e quem vai para o evento me vê na rua fazendo arte. Então, assim, que queira ou que não, é uma arte não oficial, mas presente, sabe? Isso para mim é fantástico, tá? Fazendo essas coisas, independente que eu tenha um apoio de A ou B. E isso para mim foi muito bacana, essa conversa com a rua. De repente, quando eu estou na rua, quando eu estou envolvido, quando eu estou
nessa firmeza da arte na rua, aparece uma coisa que ninguém esperava, né? Que é essa coisa da pandemia. É onde me quebra. É onde eu comecei a perceber a vida de outra maneira também. Porque assim, essa pandemia, ela não depende de uma lei política, ela não depende de uma tese religiosa, de nada. Sabe? É uma coisa além daquilo que o homem pode imaginar. Então, me quebrou, me deixou emocionalmente muito abalado, né? E eu fiquei percebendo, poxa, como sobreviver diante de uma situação dessa, sem apoio, sem essa... Sabe, você fica com a mão atada. E aí foi quando eu percebi que na arte eu comecei a praticar coisas que quando eu estava antes da pandemia eu não percebia. Sabe? Eu comecei a perceber dentro da arte que a gente pode passar por essa situação, saca? Sem perder a beleza de tratar isso com categoria, com arte. Saca? Seja qual que seja a arte. Mas o importante é que você trabalhe isso dentro de você e perceba o artista que existe dentro de cada um da gente, que está preso, né, que precisa sair, que precisa soltar. Porque esse artista, ele às vezes, muitas vezes está adormecido dentro de criança. Né, e a gente não sabe como libertar eles. Então assim, como exemplo clássico de mim mesmo, sim, eu agradeço muito a arte por ela ter me deixado mais seguro e consciente de passar uma fase dessa que o nosso país está passando, seja político, seja de questão financeira, de saúde pública. Sabe, a arte me deixou seguro para que eu possa tratar toda essa dificuldade sem perder a beleza que a arte é, saca? Então assim, eu pretendo muito continuar fazendo arte nas ruas, continuar com as minhas intervenções, porque antes da pandemia eu tocava na rua e ganhava um troco. Eu trabalhava na rua e ganhava um troco, rodava o chapéu, sabe? Hoje eu não posso fazer isso, sabe? E assim, eu vou muito para a rua para fazer intervenção com os cartazes, tipo esse aqui, por exemplo. Esse cartaz aqui é muito importante. Sabe? É uma autoestima para mim e para as pessoas, né, que precisam, né, dessas palavras de ordem. Porque assim, essa situação da pandemia não pode ser tratada com pessimismo, mas com criatividade, com bom senso, sabe, pensar positivo e perceber que a arte está sempre à disposição para ajudar a gente a sair de uma situação como essa. Eu pretendo muito, se um dia for contemplado com alguma coisa que alguém me ajudar, eu pretendo comprar meu kit pastor, né, que é o microfone, o pedestal e uma caixinha de som para mim voltar às ruas para continuar tocando. Né, porque assim, não é que seja caro, é que eu não... é porque eu ganho pouco mesmo, saca? E assim, mas eu acredito que se eu conseguir fazer esse kit pastor, né, eu vou fazer intervenção em alguns cantos que vai dar certo, que eu acredito que vai voltar. Mas eu acredito assim muito que se cada um fizer a sua parte e acreditar que a arte muda, né, eu acho que a gente vai mudar algumas coisas. Eu nunca ganhei nada assim desse negócio, até porque eu não sei fazer essas coisas. Quem faz para mim, por exemplo, estou fazendo isso aqui agora porque alguém está fazendo por mim, porque eu sou nalfa nessa questão de tecnologia. E pretendo continuar na rua sem essa coisa da tecnologia, porque assim, a rua é a minha base, é a universidade da rua, é a minha base. Então tudo que eu quero saber, que eu quero aprender, que eu quero conviver, a rua me dá, percebe? Então assim, tudo que está acontecendo no mundo, as pessoas já falam e eu fico sabendo. Então eu não preciso estar preso na tecnologia para dizer que faço isso ou aquilo. Eu preciso ser não visto pela lente, mas visto pelas pessoas que me veem. Então assim, os meus cartazes, ele está me fazendo muita falta, porque assim, os cartazes que mexem com a autoestima. Eu tenho um cartaz que, esse é clássico, né, que é troco abraços por sorriso. Nossa, esse cartaz assim, ele me dá muita, saca, muita firmeza, porque assim,
você começa a perceber o que é abraçar e ser abraçado, sabe? Quando as pessoas precisam de um abraço, as pessoas precisam estar junto, conversar. E esse momento é perigoso, não pode, né? A pandemia não acabou, né? E a gente tem que ter o zelo de trabalhar com a arte sem fugir das regras, sabe? Isso é muito importante. E eu, assim, eu comecei a perceber que, assim, se cada um acreditar, né, e botar em prática, as coisas começam a acontecer. E, assim, os meus cartazes fazem muita falta porque ele dialoga com as pessoas. Eu deixo perguntas com meus cartazes e eu vou para todos os lugares da cidade. É uma coisa fácil de trabalhar, de manipular. Agora, assim, dá muito, assim, saca, aquele arrepio, aquela coisa no peito, perceber que as pessoas não estão vendo a arte como uma transformação, as pessoas não veem a arte como forma de desenvolvimento, de sustentação para uma cidade. Porque a arte, ela produz trabalho, ela produz renda para as pessoas. Que as autoridades percebam mais a importância da arte, que ela pode mudar muito, muito, muito. Quando você contrata um show, sabe, ganha até o pipoqueiro que vai para esse show para vender a pipoca. Então, assim, é uma grande empresa, sabe, é uma grande indústria. A arte, ela produz muito rendimento para as pessoas, para o comércio, sabe. Eu acho que as pessoas deviam acreditar mais, saca, valorizar mais o artista do seu bairro, da sua cidade, e perceber que os artistas não estão pedindo esmola. Eles não estão pedindo por caridade, por favor. Porque o artista não pede. Ele pratica aquilo que ele tem mais de salutar dentro dele, que é a arte. Né? E isso que cabe a cada um compreender o que é o artista, sabe? E qual o valor que ele tem. Um cheiro no coração de todo mundo. Vai fundo.